Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos iniciando essa disciplina ética ministerial, a primeira aula de 4 aulas. Meu nome é Otoniel Marcelinho de Medeiros, sou membro aqui da Igreja de Cristo na Cidade Verde. E é um prazer estar aqui com vocês. Logicamente que quando se pensa, quando se aborda e se propõe a falar, a ministrar um conteúdo, uma abordagem como esta sobre ética ministerial, a questão de ética, num contorno geral. Logicamente, a gente não está se apresentando como um modelo de ética, um modelo de valor, um modelo de moral, mas numa dependência da graça do Senhor, na busca de ser um pouco mais acessível, mais aberto aos princípios cristãos. A gente se propõe, né, a ministrar esse conteúdo pela graça, na dependência plena e total do amor de Deus. Então, ética ministerial é um conteúdo, como nós sabemos, é da Igreja de Cristo, de uma forma muito específica da região leste, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A Secretaria de Educação Teológica daqui da nossa região abraçou esse projeto, um projeto consistente, um projeto que eu creio profundamente traz, na linha do tempo, também um bom retorno de consistência, de amadurecimento ministerial para todos nós. E dentro da Secretaria de Educação Teológica temos aqui o Instituto Bíblico. E o Instituto Bíblico está iniciando agora, nesse momento, essa disciplina ética ministerial com a aula 1/4, essa aula vídeo na modalidade à distância, ensino à distância, EAD. E meu nome, como já falei, é Otoniel Medeiros, e os trabalhos, né, os textos, alguma atividade que nós vamos receber, nós estaremos recebendo nesse e-mail, nesse correio eletrônico, otoniel@ufrnet.br. Repetindo, sou membro da Igreja de Cristo aqui na Cidade Verde, Parnamirim, e também eu publico alguns textos no blog otonielmedeiros.com.br. Nós vamos trabalhar um pouco, logicamente, essa disciplina, ela não tem assim uma biografia, uma consistência bibliográfica, né? Bibliográfica boa. Eu fiz aqui a indicação de um livro digital. Vou deixar disponibilizado essas notas, né? Essas notas de aula, e vamos ter depois alguns encontros, assim, ao vivo, para alguma dúvida, para alguns questionamentos. O programa da disciplina, a gente pode mostrar, assim, de uma forma rápida, que só um momentinho, deixa eu pegar aqui. O curso é um curso de formação básica ministerial, né?
E o plano de ensino, temos aqui a identificação da disciplina, que é a disciplina ética ministerial, uma carga horária de 30 horas. O meu nome, Antônio Marcelino de Medeiros, o período é 2021.2. O objetivo é refletir, segundo a cosmovisão cristã, a importância da ética ministerial na formação do ministro evangélico. Mais na frente a gente não vai restringir tanto ao termo ministro evangélico, mas deixar um pouco mais amplo, um pouco mais aberto. Então, o objetivo da disciplina é refletir, segundo a cosmovisão cristã, logicamente, essa abordagem de ética está voltada, ministerial, a ética ministerial está voltada para um princípio de ética cristã, e a ética cristã é fundamentada totalmente na palavra, na Bíblia Sagrada. Então, refletir, o objetivo da disciplina é refletir segundo a cosmovisão cristã, a importância da ética ministerial na formação da pessoa que vai se propor a trabalhar no reino de Deus. Quando a gente fala em cosmovisão cristã, nós estamos falando de princípios bíblicos, que é atemporal, não são princípios limitados no tempo, mas que extrapolam o nosso tempo e pode até penetrar na eternidade. Como é menta, nós destacamos aqui ética, onde iniciamos hoje esse conceito básico de ética, vocação, porque se não houver uma relação de quem está se propondo a servir a Deus, na dimensão, na base, na consistência, na fundamentação da vocação, vai ter momentos de insegurança e vai ter momentos de inconsistência e vai ferir não só princípios cristãos, princípios bíblicos, mas ferir princípios éticos de uma maneira geral. Isso dentro do destaque vocação. E as responsabilidades de quem se propõe a liderar, a trabalhar a igreja local, a igreja regional e nacional. Vamos abordar as relações gerais, destacar um pouco, dentro do princípio de ética, a confidencialidade, porque quem trabalha assim no ministério, qualquer que seja ele, na igreja, se propõe a ter um caminho, uma trilha de comportamento de serviço, vai ouvir, vai perceber, vai sentir, vai tomar conhecimento de algumas particularidades de pessoas, de famílias, de negócios. Isso precisa ser bem guardado dentro de um respeito humano, dentro do respeito da chamada de cada um. E por fim, a gente, na aula 4, nós já vamos destacar um pouco de autodisciplina e talvez convergir um pouco para a prática. Eu quero destacar que o meu trabalho, sempre eu pertenci à Igreja de Cristo. O meu pai, Júlio Marcelino de Medeiros, era um evangelista no interior e fui batizado na Igreja de Cristo, e a minha formação é formação denominacional de Igreja de Cristo. E logo cedo me dispus a servir nas igrejas locais como auxiliar, pessoa de apoio, tendo a minha profissão, mas dando um apoio às necessidades funcionais, né?
da igreja local. Eh, Logicamente, a metodologia é a metodologia didática. São aulas, como vocês sabem muito bem, aulas em vídeo no modelo de ensino à distância, dependendo da quantidade de alunos, pode-se usar até uma forma webcast em alguns momentos, mas parece que normalmente as turmas são turmas grandes, então essa opção webcast fica um pouco restrita. Nós disponibilizaremos os links, né, para aulas de alguma atividade de extensão e alguns textos. O programa da disciplina é Ética e Vocação, a importância da consciência desta relação, né, ética e vocação, deveres e relações gerais. Dentro de deveres e relações gerais, temos o destaque da boa relação, a própria determinação em si, dentro da denominação Igreja de Cristo, uma atividade relacional com as demais denominações, a sociedade, os órgãos oficiais, como se deve comportar a pessoa dentro do trabalho ministerial, no seu relacionamento com os partidos políticos e poderes constituídos. Sobre a questão dos subsídios e confidencialidade, a importância da relação harmoniosa, né, com o nível eclesiástico da Igreja de Cristo no Brasil, em relação a subsídios, ou seja, em relação à prebenda, quanto é que a pessoa vai ganhar, vai receber o dinheiro, e ter o dever básico de confidencialidade dos diversos assuntos em diversos níveis. E no final, abordaremos autodisciplina e disciplina eclesiástica, talvez, se der tempo, voltando um pouco para a prática da atividade cristã, dentro do trabalho diversificado que cada um faz, e o destaque da disciplina na vida devocional, autoavaliação e disciplina geral. Praticamente, em relação à quantificação do rendimento do aluno, de cada um, as avaliações serão tarefas diversas por aula, metade, e uma prova escrita final, a outra metade. Em relação à referência bibliográfica básica, são as notas de aulas, e você tem aí esse livro, esse e-book, né, esse livro digital, de Howard Mills, sobre éticas ministeriais. É um livro da Amazon, é um e-book Kindle, tá? Um e-book Kindle. Então, nós estamos é, nessa expectativa, né, de contribuir para que a gente também venha absorver de vocês aprendizado, formas de crescer, né, de uma forma virtuosa, de uma forma bonita, na grandeza do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos definir, nós podemos, assim, dar um contorno um pouco sintético, um pouco resumido, de ética. E ética é o que se relaciona com o caráter, né? Com a disposição prática em si de cada um, com o costume. Isso envolve toda um regionalismo, uma nacionalidade, uma globalização. Também se relaciona com o hábito.
Ética é, na filosofia, né, de uma maneira geral, o estudo do conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo. Então, resumindo de uma maneira geral, ética é o estudo da moralidade. Quer dizer que não podemos separar a ética da moralidade. Logicamente que a ética é extensiva a todas as profissões, a todos os credos, só que quem se propõe a fazer um trabalho de chamada vocacional cristão, a sua ética tem que ser uma ética de acordo com a palavra, de acordo com o livro eterno, de acordo com a revelação do Senhor, de acordo com a Bíblia Sagrada, e daí nada pode se distanciar desses princípios, porque pode a pessoa se dedicar 1, 2, 3, 4, 15 anos de uma forma intensa, de uma forma muito intensa, na sua chamada, na sua vocação cristã, e em dado momento ele joga tudo fora. Logicamente que coisas eternas são coisas eternas. O que foi feito e vocacionalmente de eterno ficou. Mas ele vai escandalizar, ele vai trazer revolta, vai trazer dores, vai trazer conflitos, distanciamentos, dificuldades posteriores para quem vai querer reconduzir determinadas pessoas feridas e magoadas de novo para a dimensão, a sincronização com a grandeza do Evangelho. Então, ética é o que se relaciona com o caráter. E o caráter, a gente tem que ter muito cuidado para não repassar, para não absorver aquilo que foi ao longo da vida, da família, vivido, sofrido, injustiçado, ao assumir uma posição de família, repassar isso para a família, ou assumir uma atividade cristã, local, regional, nacional, não ser um repassador desse caráter deficiente para aqueles que a gente está ajudando, estão nos ajudando. Então, ética é o que se relaciona com caráter, disposição, costume, hábito. Ética é, na filosofia, o estudo do conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo. Então, ética é o estudo da moralidade. Podemos também ver o seguinte, que quando a gente fala em moralidade, né, nós estamos falando em moralidade, é, estamos definindo, contornando, nos aproximamos de se trabalhar os costumes, se relacionar com a sociedade, e dentro de uma pressuposição de princípios universais, princípios universais. Então, moral pode ser compreendida, né? Moral pode ser compreendida como costume de determinada sociedade. Logicamente, existe diferenciação de sociedade para sociedade. Como a Bíblia é um livro, é uma revelação, é a palavra de Deus, ela é universal, ela não se vence pelo tempo. E como a moral pode ser compreendida como costume de determinada sociedade, a ética pressupõe princípios mais universais. Ou seja, dentro de uma sociedade, um determinado princípio pode até mudar de uma forma legislativa, de uma forma judicial, ou seja, uma coisa que de uma forma judicial poderia ser
definido como pecado a partir de uma nova lei, de uma nova modalidade de legislação e de uma nova modalidade de aplicação judiciária. Isso pode deixar de ser pecado, mas pelo princípio da palavra, da universalidade e da palavra não ser temporal, apesar de judicialmente não ser pecado, mas pela palavra de Deus continua sendo pecado. Então, a ética, ela se relaciona de uma forma muito precisa com a questão da moral. E a moral em si pode ser compreendida como costume de determinada sociedade, sendo que a ética pressupõe princípios mais universais. Então, a ética também ela se relaciona com o valor, ela tem uma relação muito íntima. A ética ela tem uma relação muito assim interligada, muito intrínseca, muito próxima com o valor, com valor. A gente tem uma ideia muito quantitativa e até qualitativa de valores físicos, mas dentro da ética a gente precisa ter essa prática de trabalhar o valor, sendo que esse valor é situado dentro da ética na busca do grau de importância de alguma coisa ou ação, a fim de determinar as melhores ações para serem tomadas, pela maneira de viver ou a determinação da importância de ações diferentes. Então, a valorização ou a valoração não, a gente tem que estender não só as coisas palpáveis, físicas, mas as coisas éticas, até espirituais. Valor é situado dentro da ética, ou seja, a ética envolve, abrange o valor. Então, esse valor é situado dentro da ética, na busca do grau de importância de alguma coisa ou ação, a fim de determinar as melhores ações a serem tomadas, a melhor maneira de viver ou a determinação da importância de ações diferentes. Então, não esquecer a questão de moral e a questão de valor no trabalho, na vocação, na chamada cristã, isso dentro dos princípios da, da ética cristã. Eu quero ler um texto sobre, ou seja, que envolve ética, valor e moral, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo primeiro do versículo 1, aliás, primeira carta de Pedro, no capítulo primeiro do versículo 14 ao versículo 16, que diz o seguinte: Como filhos da obediência, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente à vossa ignorância. Ao ser cristão, ao crer no Senhor Jesus Cristo, ao se submeter à mensagem da cruz, ao receber a mensagem eterna da redenção, da morte, ressurreição e glorificação do Senhor. Essa mensagem eterna é que no passado, normalmente, estávamos moldados às paixões que tínhamos
anteriormente, na plenitude da ignorância, o versículo 15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, versículo 16, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, a ética, que ela dentro de si, ela envolve, ela comporta, ela é um guarda-chuva dos valores e da moral. Quando a gente lê Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 14 e 16, nós observamos que tudo isso está em plenitude, está em perfeita sincronização, harmonia, ou seja, a conceituação escolar de ética, a Bíblia vai mais longe, ela tem um grau de exigência maior, um grau de exigência bem maior. Bem, logicamente, como consequência de tudo isso, nós temos a virtude. E a virtude é o que está de acordo com o considerado correto e desejável do ponto de vista da moral, da religião, etc. Então, ética que envolve moral, que envolve todo esse conceito de valores, como consequência vem a virtude, ou seja, o comportamento de cada um deve estar de acordo com o que é considerado correto e desejável do ponto de vista da moral e da religião. Essa, essa virtude, há uma, há uma classificação da virtude de uma forma geral. Tem as virtudes cardeais, que são as 4 virtudes, são as virtudes que todas as pessoas civilizadas reconhecem, que é prudência, justiça e fortaleza. Essas virtudes cardeais, você quando encontra um bom profissional, qualquer que seja a área, um pedreiro, um pintor, um cientista, um pesquisador, então essas virtudes, quando é um bom profissional, ele tem prudência, ele tem um respeito, ele tem uma forma justa, às vezes até ateu, de agir e tem uma certa fortaleza. Então, hoje a gente vive esse mundo das redes sociais, e tem esses grupos, né, sociais, WhatsApp, outros grupos, mas tem pessoas que às vezes não são cristãos, pertencem a um grupo, em dado momento ele pretende sair daquele grupo. Mas antes de sair, ele publica, ele faz uma postagem justificando por que está saindo. Porque quando alguém sai de um grupo bruscamente, sem nenhuma explicação, o restante do grupo, hoje a gente tem essa diferenciação, esse novo olhar, né, julgador, porque alguém saiu, aconteceu alguma coisa, brigou com alguém, está desgostoso, coisa desse tipo. Então, tem pessoas que têm prudência, então vai sair do grupo, ele justifica, há poucos dias alguém saiu aí de um grupo, porque tinha 2 números de celulares, e ele estava no grupo duplamente. Então, ele saiu, então provoca uma grande interrogação. Então, é necessário uma justificativa porque eu estou saindo. Até se não estiver gostando, é aconselhável também que justifique a sua posição e dê um tempo para aguardar o retorno das observações. Então, as virtudes, elas são extensivas, são gerais, são cardeais,
norte-sul, né, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, que é prudência, justiça e fortaleza. Agora tem as virtudes teologais, são aquelas virtudes reveladas pela palavra e elas pertencem ao cristão, ou seja, é a fé, a esperança fundamentada na fé, na esperança, pela esperança, mas a esperança pela fé e o amor, ou seja, a caridade. Então, as virtudes, apenas repetindo aqui, são virtudes, pode ser cardeais, né? Comum a todas as pessoas, de bom senso, de moral e de ética, prudência, justiça e fortaleza, e as virtudes teologais, que são as virtudes relacionadas pela consciência cristã, fé, pela consciência e pela palavra de Deus. Né? Fé, esperança fundamentada na fé e a caridade. Então, a ética ministerial, a gente já pode convergir agora para a definição de ética ministerial, é definida como todos os princípios derivados da fé cristã voltados, né, para o bom desempenho ministerial. Então, ética ministerial, que ela é extraída do bom senso, da moral, da ética filosófica de uma maneira geral, mas tem a sua fundamentação, a sua definição, tem o seu contorno. E ética ministerial é definida como todos os princípios derivados da fé cristã voltados para o bom desempenho ministerial. Então, o bom desempenho ministerial, o bom trabalho desenvolvido na igreja local, regional, nacional, de uma maneira geral, logicamente tem que ter essa ética ministerial. E ao longo da nossa abordagem, das nossas aulas, da nossa disciplina, a gente vai levantar algumas questões simples, algumas questões que às vezes a gente passa por cima, como essa que eu levantei. O crente está num grupo de evangelização, grupo social de evangelização, grupo WhatsApp. De repente, ele, sem justificativa, ele sai. Então, faltou aí uma questão de bom senso para que a coisa fique de uma colocada de uma forma harmoniosa. Então, vem a pergunta, mas por que ética? Para que ética em si? Eu quero responder tendo por base as palavras de Paulo apóstolo, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 15, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então, alguma informação da ética não está não somente na ética teológica, na ética bíblica, mas está também na ética cardeal. Você pode aprender. Eu trabalhei com muitas pessoas, até não cristãs, mas pessoas profundamente justas, honestas, coerentes, éticas, que muitos ministros que eu vejo por aí não têm o exemplo que essas pessoas tiveram. Então, por que ética? Para que saibas como convém andar na casa de Deus. Andar na casa de Deus, logicamente, é o adorar, é o servir, é o louvar, é o se expressar, é o estar presente, é o estudar, é o se relacionar e, acima de tudo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É o exercício da chamada vocacional dentro de uma forma criteriosa da beleza da palavra
do Senhor. Então, porque ética, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Tem até aquela máxima popular que normalmente as pessoas não cristãs não lê a palavra, a Bíblia, mas lê o nosso comportamento, a nossa vida. Convém também que tenha o bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Na próxima aula, nós vamos dar um toque sobre vocação e chamada dentro de uma extensão dessa questão de ética. Nós queremos fazer uma rápida revisão e gostaríamos que alguma dúvida, alguma observação, alguma coisa fora da que você achou, nós colocamos de uma forma, não sei, assim, fora de contexto, de uma forma agressiva, você tem aí o meu e-mail, né? No caso, otoniel@ufrnet.br, a gente, de uma forma, de uma forma ética, pode chegar a uma conclusão mais, assim, mais pontualizada do que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, o que nós estudamos hoje é que ética é o que se relaciona com caráter, né? De uma forma profundamente exteriorizada do interior que nós somos. É, é uma disposição, isso envolve espiritual, física e mental. A ética é um exteriorizado de costume, de hábito. A ética é, na filosofia, o estudo do conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo. É o estudo da própria moralidade em si, sendo moral como a compreensão de determinada sociedade. A ética pressupõe princípios mais universais. Então, a ética, ela não tem um foco não só ali naquele ambiente, naquele mundo de sociedade, que às vezes a gente tem que ser, como o apóstolo Paulo, se fazer de judeu para judeu, de fazer não judeu para não judeu, mas não esquecendo o princípio da universalidade da palavra de Deus. É, a ética, a ética não só envolve a questão moral, como também a questão de valores, na busca do grau de importância, porque uma certa decisão, você tem que tomar uma decisão baseada na ética. Digamos que a pessoa esteja num culto, louvando a Deus, em determinado momento, entra uma pessoa ali correndo naquele espaço, e entra outra pessoa, você percebe que vem outra pessoa atrás com um revólver para atirar naquele que bruscamente entrou ali no momento de culto, no espaço de culto, e você, o que é que faz? Você mostra uma porta para sair, uma forma de pular, não sei, de sair, e chega a pessoa com revólver. Então, aí vem a questão do valor. Você vai dizer para aquela pessoa que está com o revólver por onde ele saiu, por qual porta saiu, vai dizer que não sabe. Então, o valor é situado dentro da ética na busca do grau de importância. Então, tem determinadas decisões e talvez uma decisão entre em conflito com a outra.
Daí a questão de termos o grau de importância, porque temos que tomar decisão ou ação a fim de determinar as melhores ações a serem tomadas, a melhor maneira de viver ou a determinação da importância de ações diferentes. Então a gente viu que ética, valor e moral é de uma forma pulsante, é de uma forma em alto relevo na palavra do Senhor. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 14 e 16, está muito claro. Por quê? Porque devemos ser santos, porque o Senhor é santo. Consequentemente, vem a virtude, que é o que está de acordo com o considerado correto e desejável do ponto de vista da moral e da religião. No nosso caso, a religião cristã, na, no contorno, nas restrições da palavra do Senhor. Consequentemente, vêm as virtudes gerais para todas as pessoas, são as virtudes cardeais, são as que todas as pessoas civilizadas reconhecem: prudência, justiça e fortaleza. E as virtudes teologais são aquelas que somente os cristãos conhecem: a fé, a esperança fundamentada na fé e o amor, ou seja, a caridade. E com isso nós chegamos à definição de ética ministerial, que é definida como todos os princípios derivados da fé cristã, voltados para o bom desempenho ministerial. Por que ética? Para que saibamos andar de acordo com a palavra de Deus. Por que ética? Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. E na próxima aula, na aula 2/4, nós iniciaremos e estenderemos sobre a questão vocacional, vocação, chamada, e as relações com a igreja local, com as demais igrejas e os princípios éticos para quem tem uma chamada de serviço, para uma chamada de ministério. Então, nosso obrigado e nosso abraço na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a nossa próxima videoaula. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Amém, amém e amém.